Olá, vamos ser sinceros, a Bíblia às vezes pode parecer um livro bem enigmático, não é? Pois bem, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas dos intérpretes para desvendar três técnicas literárias que podem transformar passagens confusas em revelações muito mais claras. Essa sensação de estar um pouco perdido é super comum. A gente se depara com umas visões estranhas, profecias antigas, e às vezes a leitura pode acabar parecendo mais um desafio do que uma fonte de inspiração. Mas olha, a boa notícia é que não se trata de um código secreto. São, na verdade, chaves literárias. E quando a gente aprende a usar essas chaves, um entendimento muito mais profundo se abre. E esse processo todo tem um nome, sabia? Chama-se hermenêutica, que é basicamente a arte de interpretar textos. Ok, vamos começar com a nossa primeira ferramenta, a tipologia. Uma boa forma de pensar nela é como uma busca por ecos na história, sabe? Padrões e eventos que se repetem de propósito, revelando um plano maior. E aqui vem o ponto-chave, o mais importante. Na tipologia, essas conexões não são só coincidências. A ideia é que elas fazem parte de um plano divino, que foram intencionalmente costuradas no tecido da história. Para entender como isso funciona, é simples. Existe o que chamamos de tipo, que é como se fosse um esboço, uma sombra, lá no Antigo Testamento. E depois vem o antitipo, que é a imagem real e completa que aparece no Novo Testamento. Agora, atenção! É muito importante não confundir tipologia com alegoria. Enquanto a tipologia está sempre ligada a pessoas e eventos históricos reais, a alegoria pode acabar buscando significados ocultos em qualquer detalhe, o que pode levar a interpretações super subjetivas, que não têm nada a ver com o contexto original. Tá, mas aí fica a pergunta. Como a gente pode ter certeza de que está vendo um padrão real e não apenas forçando uma conexão? Para evitar viagens, sabe? Para não forçar a barra. Os estudiosos costumam usar um checklist com 3 verificações bem práticas como estas. Beleza. Então, se a tipologia revela os padrões de Deus na história, a nossa segunda ferramenta, a profecia, revela a sua voz. E a gente vai ver que essa voz faz muito mais do que só prever o futuro. Basicamente, um profeta era um porta-voz de Deus, e a mensagem dele tinha, assim, estas 3 funções principais. E olha só que dado interessante. Embora não fosse a única função, no momento em que foi escrita, mais de um quarto da Bíblia inteira continha profecia sobre o futuro. É bastante coisa. E isso aqui resume perfeitamente o principal objetivo da coisa toda. A previsão do futuro quase sempre tinha um propósito ético. Era para motivar as pessoas à santidade, à obediência, a viverem de um jeito melhor hoje. Agora, para entender por que às vezes as profecias parecem misturar eventos de épocas diferentes, tem uma analogia bem legal. Imagina que o profeta está olhando para uma cordilheira lá longe. Ele consegue ver claramente os picos das montanhas, que são os grandes eventos futuros. Mas, da perspectiva dele, ele não consegue ver os vales enormes, os longos períodos de tempo que separam um pico do outro. Bom, agora a gente entra num terreno, digamos, um pouco mais complexo. A literatura apocalíptica. É o gênero das visões cósmicas feito para revelar verdades profundas sobre o clímax da história. Esse estilo, que era muito comum em tempos de perseguição e crise, usa uma linguagem cheia de símbolos, super visual. Para o público da época, era uma mensagem de esperança poderosa. Mas para a gente, hoje em dia, é um baita desafio interpretar tudo isso. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. O que deve ser lido ao pé da letra e o que é simbólico? Essa questão define tudo quando nos deparamos com imagens como, sei lá, uma besta de 7 cabeças ou a famosa Batalha do Armagedon. E olha, o jeito que usamos essas ferramentas não é só um exercício intelectual, não. Isso molda diretamente crenças muito importantes, principalmente quando o assunto é um dos mais debatidos de todos, o fim dos tempos. O debate entre o pré-milenismo e o amilenismo é um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. A turma do pré-milenismo tende a priorizar uma leitura literal sempre que dá. Por isso, eles veem as promessas a Israel e o tal reinado de 1000 anos em Apocalipse como eventos literais, que ainda vão acontecer. Já o pessoal do amilenismo diz, calma, o próprio gênero apocalíptico já é um sinal de que é tudo simbólico. Então, eles interpretam essas mesmas promessas como algo que se cumpre espiritualmente na igreja e o milênio como a era em que vivemos agora. Percebe? A ferramenta escolhida muda completamente a conclusão. Então,
No meio de tanta complexidade, de tantos debates, qual é a mensagem principal que a gente pode tirar disso tudo? No fim das contas, independente das diferentes interpretações sobre os detalhes, o apóstolo João nos lembra do propósito principal de tudo isso. A esperança no que está por vir não existe para a gente ficar só discutindo, mas sim para transformar quem somos hoje, para motivar uma vida mais pura. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Essa jornada de interpretação exige as duas coisas: um esforço intelectual, um estudo sério, mas também uma humildade espiritual para a gente aceitar que talvez algumas coisas continuem sendo um mistério, pelo menos deste lado da eternidade.